Abra a tua Bíblia, eu vou ler dois textos na sequência. O primeiro está em Mateus, capítulo 7. O segundo está em João, capítulo 4. Eu vou pular o de Mateus 7, depois eu retorno para Mateus 7. Pode pôr direto o João 4, de 19 a 24. Evangelho de João, capítulo 4, pelo adiantar da hora, eu vou ler apenas João. Capítulo 4 de João. Eu passei parte dessa semana pensando em alguma coisa concernente à adoração, por causa da atividade que houve ali na chácara. Os irmãos passaram 24 horas adorando a Deus em turnos específicos. E eu, na verdade, agora à tarde, resolvi novamente ministrar esse texto, um texto que eu tenho lido algumas vezes para a igreja. E o texto fala assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, esse é um texto muito conhecido, e particularmente é um texto que eu gosto muito, tenho usado inúmeras vezes no gabinete e também no púlpito. O texto, a mulher samaritana tem uma pergunta para Jesus. E a pergunta da mulher samaritana é simples. Ela tem uma dúvida que parece-me pura e simplesmente geográfica. Eu não tenho tempo de entrar em detalhes, mas ela queria saber qual era a geografia da adoração. Os nossos pais adoram no monte. Vocês adoram em Jerusalém. Qual é o lugar da adoração? E Jesus está com uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta da mulher. A mulher quer saber se é no monte ou se é em Jerusalém. Eu não vou entrar nesse quesito, mas quantas vezes nós temos esta dúvida não importante? Eu ia usar um termo mais pesado, mas vou pegar mais leve. Essa dúvida irrelevante. Pastor, aonde Deus quer que eu o adore? Não precisa ninguém levantar a mão e nem fazer sinal. Você já perguntou isso? Pastor, eu estou perguntando para Deus aonde eu devo adorá-lo, se é na Batista, se é na Assembleia, se é na Metodista. Querido, o lugar da adoração é opção tua.
Se você quer ser metodista, se você quer ser batista, se você quer ser católico, presbiteriano, se você quer participar da comunidade local, é a decisão tua. Porque Deus não está preocupado com geografia. Deus responde a essa mulher: olha, a hora vem em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque você vai encontrar na metodista adoradores verdadeiros, e na batista adoradores verdadeiros, e na assembleia adoradores verdadeiros, e vai encontrar também na batista, também na assembleia, também em qualquer outra igreja, adoradores simplesmente sem uma adoração verdadeira. Deus não está preocupado, eu quero começar o sermão dizendo isso. Deus não está preocupado em fazer a igreja local crescer. Deus está preocupado em tirar pessoas das trevas para a luz. E Deus quer fazer de mim e de você, querido, verdadeiros adoradores. A resposta de Jesus para essa mulher é maravilhosa. A Bíblia fala que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Diga-se comigo, ó. Deus quer ser adorado em espírito. O que seria adoração em espírito? O que é uma adoração em espírito? Eu quero começar dizendo que eu entender que Deus é espírito, eu tenho que primeiro entender isso. O texto fala: Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Pode ser que por causa da simplicidade da palavra, nós perdemos o seu elemento essencial. Eu e você estamos lembrados da importância e da veracidade dessa informação. Deus é espírito. Queridos, se Deus é espírito, implica em dizer que ele não pode estar confinado em um espaço geográfico. Se Deus é espírito, é importante lembrar que ele não é como eu, matéria e limitado ao lugar geográfico. Especialmente na quarta-feira do culto das primícias, na quinta-feira o meu dia foi em especial conturbado, de uma maneira boa, tá, querido? Tudo coisa boa, mas eu precisaria ter umas 6 horas a mais na quinta-feira para romper com as minhas atividades. E alguém naquele dia perguntou: pastor, o que o senhor mais espera do céu? Por quinta-feira ter sido um dia atípico, eu falei: a melhor coisa do céu é que não vai ter agenda nem relógio. Eu nunca mais vou estar atrasado. O irmão na quarta-feira falou assim: pastor, eu tenho um presente para te dar. E eu tive que ligar para o irmão desmarcando. Ele ia lá no 100 para me entregar o presente, eu não tive tempo de recebê-lo. Falei: puxa vida, né? Que falta de agenda. Falei: coisa mais melhor do céu.
e que eu nunca mais vou chegar atrasado em reunião nenhuma. Nunca mais vou brigar com a Dinaí porque ela está se maquiando e demorando. O céu é isso. Deus, porque nós somos corpo, querido. E como corpo, eu não posso estar em dois lugares. Como corpo, eu tenho limites físicos. Eu, como corpo, eu tenho muitas coisas que me é limitado a fazer. Você está lembrado que Deus não é assim, querido? Você está lembrado que Deus é Espírito? Ele quer ser adorado em Espírito. Porque para o judeu era fácil. Ele tinha um local para adoração. Ele tinha um sacerdote que o orientava na adoração. Ele tinha a liturgia que o orientava na adoração. Então bastava ele achava 2 ou 3 horas na sua agenda, largava a sua atividade, ia até o templo, chegava lá, ele obedecia o sacerdote dava um esqueminha para ele e ele fazia aquilo. Mas agora Jesus fala para a mulher, olha, Deus é Espírito. Importa que você o adore em Espírito. Sabe, querido, você pode ter a falsa impressão de que você está agora em adoração. Sabe por quê? Porque você veio ao templo. Você chegou aqui, tem um sacerdote. Você chegou aqui, tem a estrutura de louvor. E você começa a repetir os rituais, repetir as coreografias, levantar a mão, baixar a mão. E você pensa que está adorando. Agora, querido, deixa eu perguntar para você. O que estava acontecendo há 3 horas atrás? Onde você estava há 3 horas atrás? Porque se Deus é Espírito, aonde quer que você estivesse há 3 horas atrás, você tem que entender que aquilo é culto. Quem te diz que o culto começa às 6 horas? Deus é Espírito. Deus é Espírito. E aonde quer que eu esteja, quer seja o que eu faça, eu estou prestando um culto de louvor e um culto de adoração a Deus. Eu escolhi alguns textos, vou abrir mão dos textos. O segundo texto é 1 Coríntios capítulo 10, fala assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça isto para a glória do Senhor. Mas aqui em você ainda não entendemos que Deus é Espírito. Ainda não entendemos que a adoração é qualquer outra coisa. Quer eu compra, quer eu venda, quer eu dança balé, quer eu jogue futebol, quer eu brinco de xadrez, quer eu ande de motoca, quer eu passeie de carro. Eu tenho que fazer isso para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. E Deus quer ser adorado em Espírito. Deus não quer ser adorado no momento de hora marcada. Deus não quer ser adorado no momento e dia marcado. Deus é Espírito e Deus quer que você e eu o adoremos em Espírito. O verdadeiro adorador, querido. Lembra que o texto fala? Estou com pouco tempo, vou correr um pouco. A Bíblia não fala que Deus procura a adoração. A Bíblia fala que Deus procura o que mesmo? Adoradores. Se Deus procurasse adoração, era fácil. Era só pôr um CD aqui e ficar havendo adoração o dia inteiro. Estava resolvido. Mas Deus não quer adoração. Deus quer adoradores. E se Deus procura adoradores, que o adorem em espírito. Sabe, queridos, quando eu estou dirigindo o carro,
Não dá para pôr a mão para fora e mostrar o dedo. E não é esse dedo aqui, né? Se fosse esse dedo, estava tudo certo. O problema é que nós mostramos outro dedo. Porque nós esquecemos que dirigir também é uma forma de adoração. Nós esquecemos que jogar futebol é uma forma de adoração. Quando eu vejo alguns irmãos nossos, vai ter jogo de futebol entre os crentes, no começo, ora, parece que vai dar tudo bem. Dali 10 minutos, está todo mundo quebrando o pau. Sabe por quê? Nós não entendemos que Deus é Espírito. Nós achamos que eu posso dirigir de qualquer maneira. Eu acho que eu posso jogar bola de qualquer maneira. Eu acho que eu posso cozinhar de qualquer maneira, que eu posso trocar a lâmpada de qualquer maneira. Deus é Espírito, querido. Deus é Espírito. E seja o que for que você estiver fazendo daqui às 3 horas, quando for quase 11 horas da noite, isso vai ser a adoração. Se vai ser a Deus ou a Satanás, é opção de cada um de nós. Sabe por quê? Porque Deus é Espírito. Deus não está confinado ao meu lugar de adoração. O culto não vai encerrar daqui a 15 ou 20 minutos. O que pode encerrar é a assembleia da congregação. O culto continua, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito. Antes que o diabo acuse a tua vida, eu quero, como teu pastor, perguntar para você: você tem lembrado que Deus é Espírito? Você tem lembrado que todo tempo, em toda hora, é culto? Ou você acha que o próximo culto é só amanhã, às 18h45, lá no 100? Deus é Espírito. E Ele quer ser adorado em Espírito. Eu amo o texto, eu tinha posto ali no meu sermãozinho, de Colossenses 1, que fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Tudo que eu faço tem que render glória ao nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus se alegrou muito com a atividade de 24 horas de adoração. O que eu não posso conceber é que nós entendamos erradamente que a atividade está encerrando às 20 horas. Porque quando nós fecharmos a luz, quando provavelmente o teto apagar a lâmpada, a última lâmpada aqui da Marabu, o culto não encerrou. Pelo único motivo: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Agora o texto me fala que eu não posso só estar consciente de que a adoração é em Espírito. E o texto declara uma última verdade, uma segunda verdade, que fala que Deus quer ser adorado em espírito e verdade. Fala assim comigo, ó. Deus quer ser adorado em verdade. Queridos, e aqui tem outro mito, que nós
Poderíamos passar horas pensando nele. Mas eu quero resumi-lo de maneira bem clara. Preste bem atenção, até porque eu deixei o meu sermãozinho de lado e quero muito espontaneamente falar essa verdade no teu coração. Não é toda a adoração que Deus aceita. Eu não sei por que eu e você temos essa ideia de que para Deus vale tudo. Não, pastor. Deus entende o meu coração. Está muito enganado, querido. Deus estabelece que a adoração, além de não ser geográfica, ser algo espiritual, também precisa ser algo verdadeiro. Lembra da história de Abel e Caim? A Bíblia fala que Deus rejeitou tanto a oferta quanto o coração de Caim. Mas por quê? Afinal de contas, Caim estava ofertando, estava sim, mas Caim estava ofertando segundo o seu bem entendimento. E Deus só aceita a adoração verdadeira, querido. Eu sei que esse é um assunto que eu tenho tocado muitas vezes, e me desculpa ser insistente. Deus não tem problema com o sim e nem com o não. Seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. O que passar disso vem do diabo. Palavra forte essa. Às vezes nós achamos que Deus se contenta com o pero que sim, pero que não. Às vezes nós achamos que Deus aceita uma forma de adoração, mesmo que não seja a que Ele estabeleceu. Me desculpe o exemplo, porque quando se fala em dinheiro, dá a impressão que você é dinheirista, mas, por exemplo, Deus estabeleceu que uma 10ª parte é dele. Deus estabeleceu que Ele quer ser adorado com a 10ª parte da tua renda. E Deus ordenou que essa 10ª parte seja entregue à casa do tesouro. Mas aí eu acho que Deus se agrada se eu passar. Deus não dá bola para 10%. Eu achei melhor investir meu dízimo em cesta básica. A adoração é assim, só não é verdadeira. Porque Deus não deu a você a autoridade para administrar seu dízimo. Deus mandou que o teu dízimo seja entregue à casa do tesouro. E às vezes eu e você queremos adorar, mas usando subterfúgio. E não somos verdadeiros, querido. Criamos nosso próprio mecanismo de adoração. Eu peguei o exemplo do dízimo, poderia ter pego qualquer outro exemplo. É que o dízimo fica mais fácil porque mexe com o concreto, que é dinheiro. E às vezes eu e você não nos curvamos aos modos operantes de Deus, porque esquecemos que Deus é verdade. E achamos que dá para manipular o coração de Deus. E achamos que Deus está satisfeito com a miséria. E agora eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida. Que Deus está satisfeito com a miséria que eu lhe entrego, querido. Que Deus está satisfeito com os modos como eu desenvolvi a adoração. João 14,6 Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A adoração passa por Jesus Cristo, querido. Não dá para adorar de modo particular. Eu fico entristecido
com a oferta religiosa que é hoje. Tem igreja para tudo. Eu, infelizmente, conheço. Infelizmente, essa pessoa já tomou café na minha casa. A última que contaram dela é que ela fundou uma igreja que só entra rico. Tem freguesia para isso. Porque é até adoração. Só não é verdadeira. Sabe por que eu e você temos liberdade de escolher? Porque não temos compromisso com a verdade. A sociedade vai mudando os seus conceitos, nós vamos adaptando o evangelho para atrair pessoas. E tem crentes, quando eu falo crente, eu não estou pensando em antônimo de católico, estou falando crente católico protestante, que vai na missa ou no culto 20 anos, mas nunca se convenceu que é um pecador e precisa de salvação. Ele só se converteu de uma religiosidade para outra. Por quê? Porque a verdade declara que eu não tenho para onde ir. Eu sou um pecador. Ou eu aceito isto e me rendo a Jesus, ou eu vou ser um mero religioso, adorando a Deus a partir dos meus desejos, adorando a Deus a partir das minhas próprias convicções, adorando a Deus a partir da minha verdade. Verdade só é verdade quando sai das Escrituras. Deixa eu perguntar para você agora, e eu peço que o diabo não te acuse, querido. Quanto tempo, esta semana, você investiu lendo as Escrituras para descobrir a verdade? Se você gastou pouco tempo com isso, a tua adoração pode ser fervorosa, mas não é verdadeira. Verdade não é o que eu penso. Verdade não é o que eu acho. Verdade é o que as Escrituras dizem que é verdade. Sabe o que tem acontecido? Nós importamos gênero musical do mundo para a igreja, nós importamos contexto para a igreja, e a nossa adoração, ela é, eu não digo que ela é mentirosa, querido. Preste bem atenção em quem está te ministrando agora, é um pastor que te ama. Eu não acho que a maioria de nós mentimos, mas eu tenho medo que chegando no céu, nós descobramos que estávamos enganados. Sabe por quê? Porque não gastamos tempo com a verdade. Eu vou encerrar essa palavra dizendo a você: não dá para adorar com hora e dia marcado, porque Deus é Espírito. Não dá para adorar a partir da minha ótica, porque Deus quer verdade. Deixa eu dizer para você uma coisa: a verdade de Deus tem nome. A verdade de Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Salvo engano,
Abra a tua Bíblia no último texto de Juízes. Tomara que eu não esteja enganado, né? Mas eu também não tinha posto esse texto de anotação, me veio ao coração agora. Quem que está aberto aí em Juízes? Se não me engano, é o último versículo de Juízes. Quem que pode dar um sinal para mim aí? O Marta. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Naquele tempo não havia rei em Israel. Sabe qual que era a desgraça? Cada um fazia o que achava certo. Hoje eu tenho medo, querido, que a igreja está mais ou menos assim. Tem igreja para tudo quanto é gosto. Se você quiser, por exemplo, nós temos segmento evangélico só para homossexual. Tem gosto para tudo. Tem igreja evangélica só para rico, só para pobre. Sabe por quê? Porque na falta de rei, cada um faz o que acha que deve. A adoração não basta ser em espírito. Preste atenção, em menos de 2 minutos eu vou subir e vou encerrar. Você não vai ser julgado pelo que você acha certo ou errado. Você vai ser julgado pelo que a Escritura diz ser certo ou errado. Ou para encaixar no meu sermãozinho mal feito, você vai ser julgado pelo que a Escritura diz ser verdade ou mentira. Sabe por quê? Porque Deus procura primeiro adoradores que, ao invés de adorá-lo com hora e dia marcado, ora em espírito. E Deus procura adoradores que, ao invés de adorar do jeito que ele acha, se submete e faz conforme as Escrituras diz que é. Sabe por quê? Porque Deus procura para si adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Eu vou pedir para que os músicos venham até o altar e nós vamos encerrar este culto cantando uma canção ao Senhor. E a minha oração, eu gostaria muito que você não saísse até encerrarmos. A minha oração é que você saia deste lugar para ser um adorador que adore ao Pai em espírito e em verdade, porque estes são os adoradores que Deus procurou para si. Vamos fazer o que é óbvio, né? Ela veio sorrindo para mim, pastor, em espírito e verdade, né? Vamos fazer o que é óbvio. Vamos cantar essa canção, bem antiga, bem conhecida, que declara que em espírito e em verdade. E hoje você entendeu que espírito não é baixinho levantando a mão. Em espírito é tudo que não é físico. Espírito é tudo que não é geográfico. Espírito é tudo que sai desse lugar e ganha o mundo. E em verdade é o que a Escritura diz que é verdade. Nada mais, nada menos. Vamos cantar ao Senhor em espírito e verdade. Em espírito, em verdade, Te adoramos, te adoramos, te adoramos. te adoramos. Declare em espírito, Em espírito,
coração queremos te adorar. Pai, queremos ser achados por ti. Pai, não só na Marabu, Pai, não só na Tucanos, Pai. Pai, não só na Avenida de Itamatriz, não só na Calu, onde está a Renovada, Pai. Não só, Pai, onde está a Assembleia, mas, Pai, que em cada local, que em cada momento, Tu encontra em nós adoradores. Pai, eu quero como sacerdote, Pai, como aquele que tenha a honra e a responsabilidade, Pai, de conduzir esse rebanho. Pai, que Tu encontre adoradores aqui, ó Pai, na escola. Pai, encontre adoradores, Pai, em escritório de advogados, Pai. Encontre adoradores, Pai, em balcão de comércio. Pai, encontre escritório, Pai, em consultórios odontológicos, em médicos, Pai. Pai, encontre adoradores de serviço na repartição pública. Pai, Tu é Espírito, Pai. Pai, eu te peço que Tu não encontres adoradores apenas nos templos, Pai. Pai, suscite em mim e nos meus irmãos o desejo de Te adorar em espírito. Pai, se alguns de nós, ó Pai, temos Te adorado, Pai, a partir da nossa vontade e não a partir da Tua, ó Pai, nos convença. Pai, eu usei o tempo que eu tinha, eu ministrei o que eu podia. Pai, agora libera o Teu Espírito Santo. Pai, se nós temos Te adorado, que não é a partir da Tua vontade, Pai, nos convertas, Pai. Pai, que os regenerados, que as novas criaturas possam mudar de caminho, Pai, para uma conversão alinhado com a Tua vontade. Agora, ó Pai, quando o culto vai encerrar, quando a assembleia e a congregação vai se calar, que esses centenas de adoradores possam invadir, ó Pai, cada departamento, cada colégio, cada escola, cada escritório, cada consultório, ó Pai, cada comércio, e Araponga seja impactada por um avivamento de adoradores que se movam em espírito. Eu repreendo, Pai, a força da religião. Eu repreendo, Pai, a tentação da oração com dia e hora marcada. E eu libero uma adoração que toque os 4 cantos dessa cidade. E eu suplico que Tu nos ensine a orar segundo o Teu desejo e propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar. Estenda a sua mão assim. Vamos receber a bênção do Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, muito obrigado por essa palavra que, Pai, vem de encontro às nossas necessidades e de forma especial vem desafiar, ó Deus, a nossa capacidade, Deus, de adorar, a nossa forma de adorar, mas principalmente, Senhor Deus, mexe conosco, nos levando a fazer aquilo que é correto, Pai, adorando ao Senhor, não apenas em espírito, mas conforme a palavra muito bem ministrada, também em verdade, Pai, que essa palavra possa cair nos nossos corações, como sementes em terra fértil, Pai, fazendo a diferença e produzindo frutos, para que o Teu nome seja glorificado. Agora, Pai, que o Teu amor, que o Teu infinito amor, que a graça consoladora, Pai, presente do Deus Filho Jesus Cristo, que a companhia e presença do Espírito Santo seja com o Teu povo, Senhor, hoje e todos os dias. Amém
Amém. Que Deus te abençoe. Cumprimente o irmão que está ao seu lado com a paz do Senhor. Boa semana para vocês, em nome de Jesus.